Boa noite, a graça e a paz de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Falando Sério. E hoje o papo aqui vai ser sério, meu querido. Eu gostaria que você estivesse atento, convidasse a sua família, convidasse um amigo para estar participando conosco deste programa, porque temos aqui convidados especiais. E eu quero dar um tema para esse programa, que é Todos Juntos pelo Miguel, que na realidade é um slogan que já ficou famoso. E através desse slogan, muitas pessoas têm conhecido esta família, têm conhecido o Miguel e têm podido participar junto do momento que eles estão vivendo. E por isso é um prazer, é uma alegria recebê-los hoje aqui em nossos estúdios. Bem-vinda, Marília, bem-vindo, Jefferson, bem-vindo, Miguel. Seja muito bem-vindo aqui em nosso meio. Ah, legal. O Miguel já é muito querido e muito conhecido aí nas redes sociais. Muita gente já o conhece, muita gente já tem participado deste momento de alguma forma, direta ou indiretamente. E o nosso propósito com o programa de hoje é trazer o envolvimento para você também, que está aí pela primeira vez conhecendo essa família e conhecendo este guerreiro, o Miguel. Vai poder participar junto, vai poder dar a sua contribuição, e eu tenho certeza, Deus vai falar ao seu coração, Deus vai entrar na tua casa hoje e vai mover o teu coração para se engajar também neste grande projeto de ajuda ao nosso guerreiro Miguel. Ok? Então vamos lá. Marília, eu quero começar com você. Mãe, aquela que participa direto, aquela que sofre junto, aquela que sonha também por novos dias. E é isso que move com certeza suas ações, a ação da família em prol do Miguel, enfrentando todo tipo de dificuldade e tem prevalecido. Tem conseguido chegar até aqui e, graças a Deus, podemos ver esse sorriso bonito do Miguel. Então, eu gostaria de começar com você dizendo o seguinte, te perguntando, o Miguel, ele tem uma patologia, né, conhecida como AME, que a maioria talvez não conheça. E antes de entrarmos, de fato, sobre o que é essa patologia, eu gostaria de saber o seguinte, desde o nascimento vocês tiveram este conhecimento ou ela se manifestou há alguns anos já de desenvolvimento do Miguel? Como é que foi ter essa notícia, né, da patologia do Miguel? Como é que vocês receberam e a partir daí, quais foram as providências iniciais? Seja muito bem-vinda, uma boa noite à família. Boa noite, obrigada. A gente quer agradecer muito a oportunidade, né? Não só pela ajuda, mas justamente pela história ser conhecida em mais lugares, que eu acho que o propósito do Senhor realmente é esse, né? Levar o testemunho do Miguel para as pessoas conhecerem. O Miguel, ele já nasceu com a patologia, já nasce, né, na formação, porém, nós só tivemos o diagnóstico fechado. O Miguel tinha 1 ano e 3 meses, porque ainda não existe, como é uma doença muito rara, não existe um exame que esteja na parte da gravidez, da gestação, que descubra, né? E também o teste do pezinho, que poderia ser descoberto logo que ele nasce, mas por não ter todas as doenças, né, no teste do pezinho, acho que, se eu não me engano, o teste do pezinho hoje são só apenas 7 doenças, então a AME não está, né? Então a gente também não descobriu no teste do pezinho, mas existia essa possibilidade. Então a gente só foi descobrir conforme ele foi crescendo e se desenvolvendo. Nós percebemos que ele tinha um atraso motor. A gente fazia comparações com ele e outras crianças,
Minha sogra já teve 4 filhos, minha mãe já teve 2. Então, as pessoas que já tiveram filhos acompanhavam e percebiam que ele tinha um certo atraso, que ele tinha uma certa diferença. E foi aí que a gente começou a investigar, fazer exames. Mas foi muito difícil chegar no diagnóstico, justamente por ser uma doença que quase ninguém conhece. Quase ninguém conhece. Então, assim, os sinais que mais perceptíveis, né, que podem ser um sinal aí para você que nos ouve, né, que tem uma criança pequena, é exatamente um certo atraso em relação a outras crianças na toda a parte motora, engatinhar, na locomoção. Exatamente. Entendi. Força no braço para pegar uma fruta, e ali você vai percebendo que a criança tem um atraso. Ok. E aí vocês procuraram, então, fazer alguns exames até chegar a um diagnóstico. E a partir daí, quando se tem um diagnóstico dessa patologia, quais são as providências que se toma? Qual é o prognóstico dali para frente? Como você recebeu isso? E aí? Então, como é uma doença muito rara, aqui no estado tem pouquíssimas crianças. Na época, a gente meio que ficou desamparado mesmo, né? A palavra é essa. É mais ou menos 4 anos atrás, isso, Miguel está com 5. Então, a gente ficou desamparado, a gente não sabia muito o que se fazer, qual caminho seguir. E aí a gente procurou as associações, né? A gente procurou outras crianças que tinham essa doença e fomos orientados pelas associações. Mas então, assim como nós encontramos algumas associações de pais e amigos voltadas para outras patologias, também há para a AME, né? Sim, existe. Elas não tem nenhuma sede aqui no Espírito Santo, né? Mas existe, né? Existe associações que dão esse suporte, que te encaminham. Não existem profissionais, não existe curso, né, próprio para a AME. Existem cursos que você faz para aprender a lidar com a patologia. Entendi. Que existem algumas diferenças, né, de atrofia, de distrofia. Então, a AME ela é muito específica. Ela atinge muito a parte motora, mas ela atinge muito também a parte respiratória. Então, existem algumas diferenças de ventilação, de respiração. Pacientes com AME não podem usar oxigênio, que é muito sério o oxigênio para eles. Eles usam uma ventilação mecânica. Então, assim, existem diferenças muito importantes. E, na época, a gente foi muito bem instruído. Aí, ele já começou a fazer fisioterapia. A gente já procurou saber o que realmente ele precisava. E, na época, existia uma medicação em estudo fora do Brasil. Já tinha uma criança aqui, capixaba, na Itália, fazendo uso dela. Ele foi um experimento, né, que eles falam, ele foi um teste. E, mais ou menos, a gente teve o diagnóstico em março. Em agosto do ano seguinte, essa medicação foi aprovada pela Anvisa para entrar no Brasil. E, a partir daí, a gente começou também essa loucura de justiça, né, de briga judicial. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas me diga uma coisa, a AME ela tem só tratamento ou tem tratamento e cura? Só tratamento. Tratamento. É como algumas patologias que requerem o cuidado durante toda a vida, não é isso? Entendi. E com relação, então, a partir daí, ao desenvolvimento normal de uma criança, que é ter que ir para a escola, aprendizado, como é que foi? Tudo teve de ser adaptado, mudado, uma outra rotina, e acredito que, inclusive, mudança de rotina dos dois, né? Então, na época, os dois trabalhavam fora, né? E a gente contava com a ajuda da minha mãe e da minha sogra para levar ele para as terapias. Ele fazia um número reduzido, 3 vezes por semana. E aí, minha mãe saía... Como a minha mãe tem mais tempo de trabalho, de serviço, né, mais anos na empresa,
Ela pediu para sair mais cedo, então ela saía mais cedo, pegava ele no terminal, minha sogra que olhava ele. A minha sogra levava ele no terminal, minha mãe pegava e levava para a fisio. Era assim, era uma confusão, né? A gente se dividia. E ficamos assim por quase um ano. E aí foi aonde eu também iniciei a rede social dele, a gente começou a campanha para custear as terapias específicas para ele. Né? Como eu falei, muitos profissionais eles não entendem. Então, não é qualquer pessoa que pode pegar uma criança com AME para poder fazer terapia, né? Não é uma simples terapia. Então, foi aí que eu iniciei a campanha também, a divulgação, a pedir ajuda nas redes sociais. Então, eu me dividia nisso tudo. E aí chegou um momento que a gente realmente viu que não dava mais para eu trabalhar de carteira assinada. Eu já estava prejudicando a empresa, né, onde eu trabalhava, as minhas colegas de trabalho, eu acabava sobrecarregando elas, porque eu saía muito. Então, foi onde a gente conversou, eu conversei, e aí eu saí do meu emprego. Isso foi em... nem lembro mais o ano, mas já tem uns quase 3 anos já tem isso. Miguel, 2015? 2015 acho que ele nasceu. Tem uns 3 anos isso. Ele está com 5, deve ter uns 3 anos isso. Certo. E na época, eu trabalhava fora e eu já fazia um bico, né, extra. Então, esse bico hoje se tornou meu trabalho. Né? Hoje eu tenho um salão onde eu trabalho, sou cabeleireira hoje. Então, eu consigo fazer os meus horários. Né? Eu consigo estar com ele nas terapias. Mas você já tinha esse conhecimento profissional já ou tinha. teve de adquirir pela situação? Não, eu já tinha. Que bom, que bom. Desde novinha eu trabalho, né, no salão. Sempre fiz extras, né, no salão. Sempre fiz cabelo extra no sábado, no domingo. Então, eu falei, agora é abraçar essa oportunidade. Sim. Então, eu peguei e aí... aos pouquinhos comecei trabalhando na sala de casa. Depois a gente pegou um cômodozinho da minha casa e separou, porque já não estava dando muito certo mais. E hoje, graças a Deus, eu tenho um espaço assim, muito bom, muito maravilhoso, que o Senhor também me deu, né? Que bacana. Eu fiquei por muito tempo me dedicando só a Ele, Vamos aproveitar esse momento. Como é o nome? Vamos fazer aqui um merchan. O meu Instagram é Marília Beauty Portes. Opa! Legal. Pode seguir lá. E fica localizado? Em São Torquato, Vila Velha. São Torquato, aí, ó. Vamos lá comparecer, dar uma força. Isso legal. Aí. Mas me fala uma coisa. Plano de saúde. E aí? Então, o plano é pela empresa do meu marido, né? Desde que ele entrou na empresa, eu já tinha o plano. Então, quando eu engravidei, Miguel nasceu, Miguel pegou o plano também. Isso. Então, ele tem um plano de saúde. Legal. Mas o que eu quero saber é o seguinte. Diante dessa patologia, até onde vai cobertura do plano? Né? Porque nós sabemos de inúmeras limitações. Né? Plano de saúde, ele procura sempre uma brecha. Vou até aqui, até ali não dá. Então, caminha conosco até certo ponto, né? Então, é justamente como orientação até para quem está em casa, né? Que pode passar por uma situação parecida. Né? Então, o plano de saúde, até onde ele ajuda vocês e onde vocês têm que se virar, porque não há cobertura do plano. Então, o que acontece? Quando surgiu a oportunidade do Miguel tomar essa medicação, que tinha fora do Brasil, o nome dessa medicação é Spinraza, e na época 6 doses custava 3 milhões de reais. E aí a gente conseguiu um advogado, pagou o advogado para entrar, solicitando essa medicação ao governo, né? Uhum. E aí a gente pensou da seguinte maneira: vamos poupar o plano, né? Porque quando nós conseguirmos essa medicação, o Miguel vai precisar de um local para aplicar e um médico para aplicar. Então, a gente usa o plano para isso. E, enquanto isso, o que a gente fazia? A gente fazia 3 vezes por semana
fisioterapia em uma clínica credenciada do plano, que eu não vou desmerecer esses profissionais, mas infelizmente não chega ao que o Miguel precisa, porque são 40 minutos só de sessão. É uma clínica que não está preparada, porque ele é grande, um profissional só não dá conta de fazer todos os exercícios com ele, precisa de mais de um. Enfim, era uma fisioterapia para falar que vai e faz, né? Para falar que faz pelo menos um alongamento. E 2 vezes na semana a gente pagava particular. Como? Com a ajuda das pessoas. Fazendo bazar, fazendo rifa, pedindo ajuda. A gente mantinha essas 2 terapias semanais particular. E as 3 pelo plano. Quando o remédio chegou, que nós recebemos essa medicação foi entregue na Unimed, porque a gente preenche um formulário. Oi, falei o nome do plano. Tem problema? Tem não. Esse medicamento foi entregue lá, que a gente preenche um formulário, e eles simplesmente devolveram a medicação. E, na época, foi uma loucura na nossa vida, porque eles estavam devolvendo 3 milhões de reais, que a gente ficou quase 2 anos batalhando para conseguir na justiça. Gente. Então, foi muito difícil, foi uma loucura. Por fim, a gente conseguiu um médico que recebeu essa medicação para a gente. Eu consegui falar com a transportadora, trocar o endereço. Esse médico recebeu. A gente cuidava dessa medicação igual filho. Eu comprei um monte de termômetro. Colocamos termômetro dentro da caixa. Eu nunca vou esquecer desse dia. Colocávamos termômetro dentro da caixa, fora da caixa. A gente abria o congelador, trocava os gelos, porque ela tem que ficar resfriada. E ali, igual um bebezinho, e brigando para o plano receber essa medicação. Porque era muito sério também. Se ela congela ou se ela esquenta demais, a gente ia perder R$500 mil. É um vidrinho desse tamanho. Que é isso? E a gente ficou 3 dias brigando, né, nas redes sociais, tentando falar com eles, até eles toparem receber. E, na época, eu falei exatamente isso com eles. Eu falei, olha, a gente nunca pediu nada para vocês, nada. Vocês nunca deram nada para o Miguel. Porque até as terapias que a gente fazia nessa clínica é descontado do contra-cheque dele, porque o plano é participativo. Então, o plano nunca me deu nada. Então, eu falei isso para eles. Eu falei, vocês nunca me deram nada. A gente nunca exigiu nada de vocês. A única coisa que eu pedi, que no caso, a gente entra no mérito que você falou, o que cobre, né? Até onde a gente pode contar. Nesse caso, cobre. Porque é apenas uma aplicação de uma medicação que nem eles compraram, né? E seria, no caso, uma internação que está dentro do plano. Né? A gente paga, o plano cobre internação. Então, o plano teria que cobrir. Então, meio que eles negligenciaram esse atendimento para a gente. Enfim, depois de muita briga, eles aplicam até hoje e recebem até hoje a medicação. Mas depois disso tudo que a gente passou, eu falei, quer saber de uma coisa? A gente vai atrás dos nossos direitos, né? Até porque, se eles não têm, se eu pago um plano que cobre fisioterapia, mas se eles não têm um fisioterapeuta especializado, o dever deles é me dar um fisioterapeuta especializado, certo? Então, a partir daí, a gente foi atrás, né, deles custearem todo o tratamento do Miguel. Entendi. Bom, plano a gente não esperava nada diferente disso. Agora, e ponto de vista governamental, já houve alguma ajuda de Estado, de prefeito, qualquer coisa nesse âmbito? Porque a batalha, a luta, ela começa primeiro ali no lar, expande pelos parentes, vai tomando conhecimento, amigos, e a coisa vai tomando um certo vulto, como hoje muita gente que não tem nada a ver, nenhum parentesco com vocês, conhecem o Miguel, ajuda o Miguel, ora pelo Miguel. Então, a coisa vai tomando vulto, e o que se espera é que líderes governamentais vejam casos assim e se importem, né? Procurem ajudar.
de alguma forma, porque eles têm muito mais condição do que temos, né? Inclusive, na época que aconteceu isso da medicação, a gente tentou colocar a medicação na farmácia do postinho de saúde, né? Porque postinho de saúde dá vacina, então automaticamente eles poderiam guardar e não conseguir. Olha eles só. falaram que era muita responsabilidade, era um remédio muito caro e que eles não poderiam pegar. Então, assim, nem eles eu pude simples, contar. Logo no início também, antes de campanha, de tudo, Miguel fez algumas fisioterapias no CREFES, ali na Praia da Costa, né? Sim. Na verdade, a gente conseguiu contatos, igual você falou, né? Contato aqui, ali, e a gente conseguiu uma vaga para ele lá também, através desses contatos, mas nada a ver com política, com governo, nada disso. É contato mesmo. Sim, sim. Ele fez um período lá, mas também não tem profissionais capacitados, né? Então, a gente optou por não continuar. E, assim, nesse mundo que a gente viveu, que a gente conheceu, a gente conhece muitas famílias, né? Eu, assim, graças a Deus, eu tenho estudo, eu trabalho, meu esposo trabalha. Por mais que a gente não consiga custear tudo, né, que o Miguel precisa, a gente tem força para ir atrás, para correr atrás e fazer. E lá eu via famílias assim que não tem estrutura nenhuma, nada. Não tem estudo, não tem esse... Tem uma palavra, né, que a gente fala, não é recurso, é essa coisa de agilidade, de ir, de acontecer, né, Entendo. de fazer acontecer. Famílias que vinham do interior sem comer, sem dinheiro para comer. E eu via aquela situação e falava, meu Deus, a sensação que eu tinha é que eu estava tirando vaga de uma família que realmente precisa. Porque eu poderia estar numa clínica do plano, já Sim. que eu pago o plano. Então, eu estaria tirando uma vaga de uma família que, assim, não tem literalmente condição. Então, além de não ter o profissional, né, especializado, eu senti isso. Eu senti que eu precisava dar aquela vaga para uma pessoa que realmente precisava. A gente poderia estar numa clínica do plano. Então, eu achava um pouco injusto da minha parte. Então, Bacana também isso. por isso que a gente definiu não fazer. Faltando, né, a solidariedade das autoridades, mesmo assim, vocês manifestando isso em relação a quem tem, né, uma condição inferior, né, naquele momento. E lá fora, pode ser você ou Jefferson, como em países, por exemplo, de primeiro mundo, você já deve ter lido muita coisa sobre isso, né? Lá fora tem um quadro melhor do que aqui, um tratamento diferenciado, mesmo que não haja ainda cura, mas a qualidade de vida do portador de AME lá fora é bem diferente do que aqui? Então, o que acontece? Lá fora, a medicação, o acesso à medicação, ele é muito mais fácil. Muito mais fácil, nem se compara. Inclusive, existem outras medicações já para AME, que ainda não foram aprovadas pela Anvisa aqui no Brasil, ainda mais depois da pandemia, né? Então, para medicação, existe uma qualidade de vida melhor, mais fácil. Mas profissionais de fisioterapia, não. Também deficiente. E o que acontece? Para você manter um paciente estável assim, é uma junção das duas coisas. A fisioterapia ela ainda é mais importante do que a própria medicação para manter esse paciente. Não adianta o paciente tomar só o remédio só ele não faz efeito. A fisioterapia é fundamental. Entendi. Tanto é que eu ouvi muito de uma fisio de Miguel, ela fazia muitos cursos fora, né? Ela já foi para o Texas, ela já foi para vários lugares. E teve uma vez que ela chegou e falou, gente, você via cadeiras mirabolantes, aparelhos, assim, coisa de louco, né? Que as crianças iam... Faz de tudo, já as crianças fazem tudo com a cadeira, mas as crianças completamente atrofiadas, por falta de terapia. Olha aí. Entendeu? Então, assim, não adianta muito, entendeu? Fora. Então, é fundamental. A terapia é fundamental. E uma fisioterapia de qualidade. De qualidade, que saiba o que está fazendo.
apropriada para aquela Pra patologia. Anne, exatamente. Entendi. Outra coisa, a ideia do bazar, né? Já tiveram outras edições, né, antes desse que aconteceu. E aí, como é que surgiu essa ideia? E, pelo visto, uma ideia vitoriosa, porque eu tenho ajudado muito, né? Fala um pouco sobre essa ideia e como é realizar um bazar com aquela amplitude, né? Eu fico imaginando o nível de trabalheira, uma vez que os dois trabalham, né? Tem outros compromissos, tem a responsabilidade, né, do Miguel, tem que dividir tempo com ele e organizar algo assim. Quando falamos de bazar, não é algo novo, principalmente para mim, pastor, que é difícil uma igreja que volta e meia não faça algo parecido. E dá trabalho, porque você recebe algumas doações, mas não estão em condição de já serem expostas e vendidas. Algumas precisam de lavar, tem que arrumar aquilo, etiquetar, colocar por ordem, né? Então, assim, dá muito trabalho. Na igreja você tem alguns voluntários para estar apoiando, né? Então, e é algo menor, né? Menor, e você não tem aquela necessidade de fazer num fim de semana, né? Você vai fazendo algo aos poucos. Então, dá para a gente assim ter uma noção do nível de trabalho que é fazer algo como vocês têm feito. Eu gostaria que você compartilhasse com o público aí, porque uma coisa é chegar lá, escolher algo, comprar e tal, e ir embora. Mas, e o trabalho que deu para desenvolver aquilo? E até, eu quero compartilhar aqui, há muita transparência, viu, desta família, eles compartilham até o que foi arrecadado, como será usado, né? Então, eu achei muito interessante isso. Você, quando se dispor a ajudar essa família, saiba, é uma família que todos os recursos arrecadados são exclusivamente para o tratamento do Miguel, e isso é feito de uma forma muito transparente, muito cristalina. Você pode acompanhar isso. Então, é muito importante, não é comum vermos, né, esse feedback, esse retorno para aqueles que estão enganjados. Então, vamos conhecer aqui um pouquinho desse corre-corre que é montar um bazar com aquela dimensão que foi feita. Então, quando eu botei minha cara assim, né, para jogo, que eu comecei a pedir doação e ajuda e tudo, a gente se sente na obrigação e no dever de dar satisfação, né, para as pessoas, do que elas estão ajudando, o que a gente faz pelo Miguel, porque na verdade a gente não faz, né? São as pessoas que fazem. Eu até brinco muito quando eu vou responder os seguidores dele, eu falo, nosso menino, né? Eu brinco ainda com elas mais, eu falo, gente, vocês amam mais o Miguel do que eu, como que pode, né? E tudo. Então, assim, para mim, é um prazer e é um dever, sabe? Aí eu chego, eu já vou organizando, eu já faço tudo, porque eu quero que elas vejam o que ele está conquistando. Porque a forma como elas vêm até mim, como elas querem doar, como elas querem ajudar, eu falo, meu Deus, parece que é mais filho delas do que meu e tudo. Então, eu me sinto muito na obrigação de fazer isso. O bazar veio da seguinte ideia. Hoje em dia, como você falou, né, muitas pessoas às vezes não prestam tantas contas assim, né? Detalhado e tudo. E é muito difícil você colocar a sua cara e pedir dinheiro, né? As coisas estão difíceis para todo mundo e tudo. Então, o bazar... Nem toda causa é nobre, né? Algumas pessoas, eles pegam um emblema para levantar uma causa, mas o propósito por trás daquilo é outro. Sim. Então, algumas pessoas, devido a frustrações, exatamente, a terem ajudado e ver que o propósito não era nobre, aí se fecham. Fica com sempre um pé atrás. Prejudica causas tão nobres como a do Miguel. Exatamente. Né? A gente passou por isso também nesses anos todos. Então, a ideia do bazar foi exatamente essa, você não doar dinheiro.
você doar o que você tem no seu guarda-roupa, que você acha que dá para vender, e você está ajudando. Elas se sentem úteis, né? Ah, Marília, e muitas das vezes fala assim, Marília, eu não tenho dinheiro, mas eu quero doar isso aqui. Muitas doam coisas assim maravilhosas, de muito valor para elas e tudo. Bacana. Então, a ideia do bazar foi essa, não pedir o dinheiro propriamente dito. Claro que a gente recebeu muitas doações em dinheiro. A gente teve um empresário que pagou a cadeira de rodas dele nova toda. Bacana, Né? Ele entrou em contato, ele pagou tudo. A gente vai Muito recusar? bom. Claro que não. Mas é o que eu falei. A gente tem o recurso que é perna, braço, força de vontade, né, de trabalhar e tudo. Então, por que simplesmente só pedir o dinheiro? Não, vamos trabalhar, né? Vamos fazer algo. E eu até postei sobre isso no dia que eu prestei conta do bazar, que a gente aprende muito nesses dias, né? A gente está ali trabalhando e às vezes os voluntários que vão trabalhar, né, eles Isso que eu ia agradecem. perguntar. São muitos voluntários para ajudar a Não realizar é algo muito, assim? não, mas os que são, eles são pau para toda obra. Se desdobram, Se né? desdobram. Cada um vale por dois. Eu três. fiquei, assim, mais ou menos uns 30 dias recolhendo doação. Tive a ajuda de algumas pessoas que falavam, ó, se for aqui perto da minha região, eu recolho, né? E aí eu fazia mais ou menos uma rota e passava para a pessoa. Fiquei esses 30 dias recolhendo, e fui colocando lá em casa. Fomos colocando lá em casa. E aí, na sexta-feira, que foi o dia que nós organizamos, uma amiga muito querida, o marido dela é caminhoneiro, parou lá na porta de casa com um caminhão, nós enchemos o caminhão Que e bacana. fomos. E foi um trabalho assim em conjunto mesmo. Sem os voluntários, eu não teria conseguido jamais, né, O local fazer. também não poderia ser qualquer O local, né? Tem que local ser um também, local a gente já fez em amplo, local meio fechado, meio aberto, e a gente teve problema com a chuva. Então, dessa vez, eu falei, não tem que ser fechado. Né? E fui atrás de um local fechado para a gente não correr esse risco. E choveu, todo mundo ainda falou, Marília, você chama a chuva aí no dia do bazar. E choveu, é sempre assim, sempre acontece. Mas assim, o bazar foi um sucesso muito além do que eu imaginava. Maravilha. Muito além do que a gente imaginava. E assim, é com ajuda mesmo. Não tem outra explicação, não. E eu acho que Bacana. Deus faz uns negócios ali para a gente ser mais rápido também. Que às vezes você olha e fala assim, meu Deus, não vai dar. E dá certo. E como se expõe tudo isso? Porque tem que arrumar araras, não sei. Eu não Pedindo estive ajuda lá. também. Então, tudo isso Pedindo tem ajuda. Pede emprestado Meu para um, Deus. para outro. Pede para as lojas. Pede cabide de doação também. O local, ele foi emprestado? O local foi não emprestado precisou pela ser pago, né? prefeitura. Legal. A gente conseguiu. Bacana. Sempre assim, gente. É muita luta. Com muita luta. Mas a gente não desiste, não. A gente conseguiu na prefeitura, né, com o secretário de esporte. Ele foi muito solícito para a gente, prestou os 3 dias. Foi muito bacana, fomos bem recebidos, tinha segurança lá, né? Eles ficam o dia todo, então nos ajudaram também bastante. E é isso. Bacana. E para quem nos ouve e que está tomando conhecimento agora desta nobre causa e desse guerreiro aí, e que gostaria de participar aí e dessa grande família, né, que se juntou para ajudar o Miguel. Quais são os desafios agora? Vocês arrecadaram algum dinheiro, com certeza já tem destino, mas foi apenas uma batalha, né? Essa guerra ela é longa, ela tem várias etapas, né, que vocês vão conquistando passo a passo. E quais são os desafios agora? Né? Quais são as carências do Miguel? O que hoje, poxa, se tivéssemos recursos na mão, o que poderíamos fazer? Né? Qual é o investimento assim, mais necessário hoje para o Miguel, além do que vai ser feito já com o que foi arrecadado com o bazar? Então, uma do que a gente queria com o bazar é o dinheiro para pagar um advogado para a gente entrar com o recurso. Por quê? Hoje o plano paga as terapias, né? Depois de muita briga e tudo. Só que dia 19 de janeiro, se eu não me engano,
a gente recebeu a notícia que nós perdemos esse processo judicial. Então, a gente está entrando com um recurso, né, para poder ganhar de volta, né, esse direito. Mas, assim, ele continua custeando, né, as terapias. A gente ainda não foi avisado. A gente só teve acesso mesmo, porque a gente entra no processo, né, o tempo todo para ver. Então, a gente teve acesso dessa sentença que a juíza deu favorável a eles. Então, inclusive, né, orem aí, gente, por essa juíza, em nome de Jesus, né, para Deus tocar aí no coração dela, né. Mas hoje, ele precisa ainda de alguns aparelhos, que eles são um pouco mais caros, né. O que a gente fez? A gente deu prioridade ao essencial. Okay. O que era essencial? Trocar uma bota que ele usa para terapia, que a gente pegou ontem, inclusive, a cadeira de rodas, o parapódium, que é um aparelho que ele fica de pé, uma cadeira para ele se alimentar e fazer as atividades melhor posicionado, e o advogado, né, que era uma das questões. Então, a gente falou assim, o que é essencial? É isso, né? Mas o que ele poderia ter? Ele poderia ter um andador, que é um aparelho que ele ficaria em pé e tentaria trocar uns passos, né? Legal. Isso é muito importante, porque o cérebro dele entende tudo, né? Se ele conversar com vocês vão ver que o cognitivo dele é perfeito. Então, ele precisa trabalhar a perninha andando, para o cérebro entender que a perninha precisa andar. Então, é um aparelho muito bacana, mas é um aparelho muito caro. E por ele não ser o essencial, a gente não priorizou, né? E a gente tem muita vontade, muito desejo, um sonho dele ter uma cadeira elétrica. Justamente porque ele tem esse cognitivo maravilhoso. A gente testou, inclusive, né, Miguel, a cara dele. A gente sentou ele em uma e ele, na hora, ele já se locomoveu com a cadeira. Foi muito legal, né, filho? Olha aí. Só que é algo, assim, surreal. Muito caro. É quase um carro zero na cadeira. É muito caro. Média, assim, uns 20 mil, 25 mil reais, toda adaptada para ele, né? Sim. E ela tem um custo também anual, né? Mensal não, anual, que é a troca de bateria, manutenção e tudo. Enfim, entendi. É algo que a gente tem muita vontade, né? Mas a gente vai priorizar sempre assim o essencial, né? Porque é qualidade de vida. Inclusive, hoje eu fiz até um post antes de vir para cá, que ele ficou 1 ano com uma botinha, fazendo físio, e reclamando que a botinha dava formiguinha, porque prende a circulação, né? Sim. Então, automaticamente, quando prende a circulação, a criança ela já não se sente confiante, confortável, né? E hoje ele fez a primeira sessão com a botinha nova. E ele ficou de pé, sem estar preso na gaiola, que geralmente ele está numa gaiola, só apoiado com a mão. E aí eu postei sobre isso, como que a confiança dele, do aparelho, traz uma qualidade de vida para ele. Então, assim, legal. Isso é tão gratificante para a gente, porque ele estava bem, ele estava ali, a terapia com certeza rendeu muito mais do que renderia, né? E traz qualidade de vida para ele. Então, assim, é o que a gente quer, a qualidade de vida para ele mesmo. Bacana. Eu quero fazer esse apelo a você que nos ouve. Venha se engajar também nesse projeto, todos juntos aí pelo Miguel. Talvez o empresário esteja nos ouvindo agora. E aquilo que, para eles, 20 mil reais, né, está fora da realidade hoje, mas talvez para você não está. E a mão de Deus pode te abençoar muito mais do que 20 mil reais, pode multiplicar aí o teu negócio, abrir novas portas, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai tocar o teu coração. E aquilo que ainda falta ao Miguel vai chegar. Vai chegar porque essa emissora ela tem sido um veículo de milagres. Assim como nós temos alguns programas como Torres de Oração, que tem feito a ação de Deus entrar em muitos lares no mundo inteiro. Nós recebemos testemunho de vários países
relatando o que Deus tem feito. E o nosso intuito aqui é viabilizar isso, é ser um instrumento nas mãos de Deus para que você que está do outro lado e que tem o recurso, tem a condição, possa ser um abençoador, assim como Deus tem te abençoado e você tem prosperado. Da mesma forma que nós, do lado de cá, oramos pela tua vida, gastamos um tempo aqui pedindo a Deus que te abençoe, que te prospere. É um prazer para nós sermos também um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. E dessa forma, buscamos viver melhor, de forma solidária, como ensina o Evangelho de Jesus Cristo. Então, foi um grande prazer receber essa família aqui, e eu tenho certeza que esse programa alcançará muitas vidas, não somente em nosso estado, mas em todo o Brasil. E nós vamos ter resposta de Deus. Eu gostaria que você relatasse aí quem deseja ajudar, como pode fazer isso, as redes sociais, uma forma de contato. Nós vamos, esse programa, quando você assistir, vá lá para o rodapé, você vai encontrar todas as informações, conta, uma forma de você fazer uma doação ou entrar em contato com eles, vai estar tudo no rodapé, será uma página exclusiva para o Miguel. Amém? Para divulgar e para canalizar recursos para ajudar nesta causa tão nobre. Então, Marília, pode falar para quem nos ouve como pode entrar em contato, como pode ajudar de alguma forma. O Instagram dele é @todospelomiguel.ame. Anota aí. Vamos repetir? @todospelomiguel.ame. Legal. Então, vai estar lá no rodapé do programa. Não se esqueça. Você que está assistindo, desce lá no rodapé, vai estar escrito lá. Mais alguma forma? Então, lá tem tudo. Tem tudo ali. PicPay, tem o Pix, tem a conta do Miguel. Muito bom. Tem todas as formas que então, pode informações ajudar. bancárias, formas Tudo. variadas de contribuir. No rodapé, não esqueça, entre lá e seja um abençoador. Faça parte dessa família que está só crescendo. Né? Todos aí juntos, unidos pelo Miguel. Pois queremos vê-lo aí, ter uma melhora significativa, queremos vê-lo realmente dando aí alegria aos pais, como já dá, só pelo fato, né, de ser esse menino alegre, bem disposto, guerreiro, lutador, mas vai fazer muito mais. Está com sono hoje, né? Essa altura já está com sono, mas é uma criança alegre, é uma criança que tem dado inúmeras alegrias aos seus pais, e nós queremos que permaneça assim, que ele possa ter uma boa recuperação, como já foi falado aqui, não há cura, mas há tratamento. Nós queremos qualidade de vida para o Miguel. E que vai resultar em qualidade de vida para os pais, porque eles também, né, acabam se sobrecarregando com essa situação. Então, eu quero agradecer a vocês por terem participado aqui do nosso programa. E se você quer fechar aí, quer falar alguma coisa para quem nos ouve. Já teve, antes desse bazar, quantos você já fez? Uns 5 já. 5? Uns 5. Mas assim, não dessa proporção. Dessa proporção foram 2. Olha. Mas a gente colocou na garagem da minha sogra, já fizemos. Tá tomando volume, né? A gente sempre tá dando um jeitinho. Bacana, muito bom. Tudo que precisa a gente dá um jeitinho de fazer. E virão outros? Se Deus quiser, eu espero que não. Então, vai acompanhando também. Você já vai ter aí o Instagram agora. Dá para acompanhar quando ela avisar lá do bazar. E quero te dizer uma coisa. Quem participa do bazar sai muito satisfeito. São coisas muito boas, né, que são encontradas lá. Olha, é uma maravilha o bazar. Você não só vai estar ajudando o Miguel, mas vai estar sendo abençoado, vai garimpar e achar muita coisa boa lá. Tenho certeza disso. Toda ação que a gente faz, rifa, evento, a gente sempre coloca nas redes sociais, divulga lá nas redes sociais.
Miguel, você quer só falar um obrigado? Fala, filho. Tá, Soninha. Então, eu quero agradecer, né, a oportunidade. Como eu falei no início, a gente não busca doação, dinheiro apenas, né? A gente quer que realmente a história dele seja conhecida. Legal. Quem entrar lá no Instagram, que puxar os vídeos anteriores, vai ver o quanto o Miguel evoluiu. Todos os dias eu recebo mensagens de pessoas falando: nossa, eu acompanho vocês há tanto tempo, como ele evoluiu, como ele está bem. E realmente o Miguel é outra criança, ele tem uma qualidade de vida que muitas crianças não têm, infelizmente. Mas a gente consegue, né, dar, a gente faz de tudo. Legal. E com a ajuda das pessoas, eu sempre falo isso, por isso que eu sempre falo que ele não é só nosso filho, ele é filho de várias pessoas, né, Miguel? Legal. Porque se não fosse, né, realmente a ajuda das pessoas, não só financeiro, mas como o senhor falou, a oração, né, o apoio, é um abraço amigo, é uma palavra de conforto, que às vezes nem todo dia a gente está bem, né? É verdade. Nem todo dia a gente está com um sorriso no rosto, disposto. Então, todos os dias Deus envia alguém para poder dar esse suporte para a gente, seja financeiro, seja em oração, seja uma palavra. Já aconteceu vezes de eu confirmar uma sessão de fisioterapia e não ter o dinheiro para pagar, e eu chegar lá, ele fazer, e eu olhar na conta, o dinheiro estava lá. Então, assim, o Senhor sempre nos surpreendeu. Sempre. Deus ele nunca deixou faltar nada para o Miguel. E a gente também sempre vai trabalhar em prol dele. O que a gente puder fazer e estiver à nossa disposição, nós vamos fazer por ele. E eu agradeço demais a oportunidade. Demais Amém. Mesmo. Amém. O prazer foi todo nosso e que essa história possa inspirar outras vidas, porque assim como eles receberam essa notícia e reuniram forças para lutar, chegar até aqui e há muito pela frente, isso pode te inspirar, viu? Então, não é porque você recebeu esse diagnóstico do teu filho que você vai se prostrar, vai perder o ânimo, muito pelo contrário. Há um que pode todas as coisas, é a mão do Eterno que nos sustenta, que abre portas e te faz caminhar, ok? Nosso Deus é um Deus de milagre. E eu gostaria de encerrar, então, fazendo uma oração por vocês, posso? Vamos falar com o Eterno. Você em casa, fecha os teus olhos aí, una conosco nesta oração. Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre, Pai. E os teus olhos estão sobre todo aquele que te invoca, teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. E com certeza, Pai, a Marília, o Jefferson, muitas vezes já clamaram, já pediram o teu favor, e têm visto a tua mão poderosa sobre eles. Eles têm vivido um tempo de milagres, ó Pai. O Senhor tem provido, tem tirado recursos, Pai, onde eles não esperavam. Ó Deus, mas grande é esse desafio, Pai. E a nossa oração agora, de forma solidária, Pai, a esta família, é que o Senhor, ó Pai, o sustente, renove suas forças físicas, espirituais, ó Pai, psicológicas, para continuar avançando, para ser esse casal abençoado que o Miguel merece, Pai. Ó Deus, que não faltem recursos, que o Senhor possa, Pai, através deste instrumento agora, alcançar inúmeras vidas, Pai, tocar em muitos corações, ó Deus, aqueles que têm o recurso e os que não têm, mas que mobilizados tentarão de alguma forma ajudar e fazer parte, ó Pai, desse projeto maravilhoso que é ajudar o Miguel. Em nome de Jesus eu peço, Pai, o teu favor, que o teu cetro de favor esteja estendido continuamente sobre esta família. A tua mão, a tua provisão, Pai, sobre eles, que nada lhes falte, Pai. E assim como em pleno deserto o Senhor tirou a água da rocha, Pai, para que pudesse suprir a sede do teu povo. Venha suprir, ó Pai, de uma forma ou de outra, tudo o que eles precisarem. Surpreenda-os, Pai. Surpreenda-os, Pai. Porque o Senhor pode fazer isso. Tu és Deus de milagre. Nada lhe é difícil, Pai.
Então, ó Deus, que a tua boa mão seja com eles e os favoreça, para que o teu nome seja glorificado. Amém. O nosso muito obrigado, que Deus os abençoe e contem sempre com essa emissora. Estaremos sempre aqui para colaborar quando houver o próximo bazar, quando tiver um desafio, conte com a TV IBMS para divulgar, ok? Para estar propagando aí o que vocês estarão fazendo, mais uma etapa dessa jornada. E a você que esteve conosco até agora, o nosso muito obrigado, que o Senhor o abençoe, que a paz do Eterno possa estar na tua casa, na tua família. Muito obrigado. Fique com Deus.